Olá, no ar mais um programa diagnóstico e hoje nós temos como nosso convidado o Dr. Pedro Pacheco, ele que é psiquiatra da infância e adolescência. Dr. Pedro, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Dr. Pedro, primeiramente há que se destacar que Dr. Pedro é filho da doutora Mônica Pacheco, que é geriatra e também muito competente, e creio que o filho também o será, né? Até porque é uma especialidade difícil, né, doutor? Afinal, o que te motivou a fazer essa especialidade, doutor? Na verdade, foi minha mãe mesmo, né? Ah, é? Desde a época que eu era acadêmico, né? Que eu estudava lá em Patinga, né? Na faculdade. Minha mãe já me levava se não me engano, acho que eu estava no 8º, 7º período da faculdade. Minha mãe ia nos congressos de psiquiatria, sempre foi muito. E ela me levava com ela. E quando eu entrei na faculdade, eu sempre pensei assim, eu não tinha muito jeito mesmo para fazer cirurgia, eu sempre pensei, vou mexer com a área de clínica. E ela acabou me levando para essa área, porque ela mesma gosta bastante de psiquiatria. Ela tem uma paixão assim. Eu acho que às vezes, se ela tivesse que escolher hoje de novo, acho que ela faria até psiquiatria geriátrica, em vez só de geriatria. Interessante. Então, quer dizer, e para chegar a esse grau de psiquiatra da adolescência e da infância, né? Você tem que passar primeiro pela psiquiatria geral ou fazer pediatria, por exemplo? Como funciona isso em termos de patente mesmo, quer dizer, em termos de formação, doutor? Após quando se conclui a graduação em medicina, você tem que prestar, né, a prova de residência para psiquiatria geral, e depois que você faz psiquiatria geral, você faz mais uma prova de residência para a psiquiatria da infância e adolescência. Então, para você é um pré-requisito você ser psiquiatra geral. Tanto que hoje no meu consultório eu também atendo adultos, apesar do meu foco ser psiquiatria da infância e adolescência. E, bom, então, quer dizer, você tem formação geral em psiquiatria, tanto é verdade, você acabou de dizer que acaba atendendo também pacientes adultos ainda. Agora, por falar em consultório, o paciente quando lhe é encaminhado, no mais das vezes, qual seria a doença que mais leva o paciente ao seu consultório? Então, vai depender muito da faixa etária, né? Como assim? Pela diferença da neurologia infantil. A neurologia infantil tem o nome só de neurologia infantil porque, na grande maioria das vezes, o público é até 12, 13 anos de idade, né? Psiquiatria da infância e adolescência, apesar de ser popularmente conhecida como psiquiatria infantil, ela tem esse nome infância e adolescência porque vamos abranger da faixa etária infantil até os pacientes menores ou igual a 18 anos. Então, os pacientes na faixa etária da infância, né, que vai por volta dos 12, 13 anos de idade, o que aparece mais para mim, o que é mais encaminhado é TDAH e transtorno de espectro autista. Acima dessa faixa etária, né, por volta da adolescência, o TDAH ainda aparece com um encaminhamento bastante prevalente, mas aparece muito os transtornos depressivos, transtornos bipolares e transtornos de ansiedade, né? Principalmente na ansiedade naqueles pacientes onde já estão na fase de ensino médio. Eu até brinco hoje assim que vai chegando na fase do 3º ano, que eu falo que é a síndrome vestibular, que é uma cobrança muito grande e é muito comum nesses quadros. Nessa faixa etária está aparecendo quadro de ansiedade. Quer dizer, aliás, a cobrança hoje é geral, não é só na faixa da adolescência, mas tem incidido cada vez mais em públicos mais jovens, né? Às vezes até em crianças mesmo já há um grau de ansiedade, talvez no passado não fosse tão intenso, em função do nosso contexto, da meritocracia, da dificuldade, da necessidade de se superar, de se passar no vestibular mesmo, dos concursos e tudo mais. Agora, se eu falar de TDAH, o que vem a ser isso? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é uma doença que ele cursa com 3 características principais, que é a dificuldade de concentração, a hiperatividade e que é muitas vezes menos divulgado, que é o comportamento impulsivo. Como é que é esse comportamento impulsivo? É a pessoa que, por exemplo, sabemos da compulsão, para comprar compulsivamente. O impulsivo seria o quê? O impulsivo seria assim, para as pessoas entenderem melhor, é aquela pessoa que primeiro faz, depois pensa. Sim. Né? É a pessoa que ele é movido muitas vezes pelo desejo, pelaquela recompensa imediata. Né? Então ele é uma pessoa não mede muitas consequências, não mede, por assim dizer. Porque para você medir as consequências, você tem que ter uma capacidade de reflexão antes de você atuar. Sim. E o TDAH muitas vezes ele só tem noção das consequências após ele atuar e
ele não consegue, vamos dizer assim, prevenir as consequências. Ele tem que passar pelas consequências, né? E muitas vezes ele tem que passar por essas consequências mais de uma vez, porque como ele tem ainda a capacidade de reflexão diminuída, né? Ele tem que errar mais de uma vez para até passar por isso. Por isso que muitas vezes a criança imperativa, ela é confundida com a criança desobediente, né? E a criança, ela não tem controle sobre isso, né? O que vai caracterizar a doença. Agora, o tratamento disso, nós vamos falar depois de tratamento e tudo mais, de algumas doenças, mas ele é medicamentoso ou pode ser só psicoterapêutico? Depende muito da faixa etária, né? Crianças menores de 6 anos, a primeira indicação é um acompanhamento, é o que a gente chama de treinamento de pais, né? O pai que vai fazer o treinamento para estar aplicando com a criança. A criança, lógico, pode estar acompanhando tudo, pode até fazer ela também acompanhamento com o psicólogo e tudo, mas nesse primeiro momento, o tratamento é psicoterápico. Quando a gente não tem uma falha desse tratamento psicoterápico ou um resultado não é muito bom, que a gente entra com a medicação. Acima de 6 anos é a combinação dos dois. Você entra com a medicação, né, isolada ou combinada com psicoterapia, sendo a combinada a mais indicada. Entendi. Então, quer dizer, há uma ampla forma de se abordar essa questão. Agora, doutor, o espectro autista, ele também é outro desafio ao psiquiatra da infância e da adolescência hoje, né? Sim. Qualquer doença onde que a gente tem alteração da saúde mental que envolve comportamento é de abordagem do psiquiatra, né? E o transtorno de espectro autista não seria diferente no caso, porque ele vai cursar muito com a questão de dificuldade de comunicação, né? Aquela dificuldade de interação social, que hoje é um critério só, né? Até no CID-10 ainda é separado, mas agora no DSM-5, provavelmente no CID-11, ele vai virar um critério só. E aquelas questões de comportamento repetitivo, restrito, que também envolve atitude e interesse. Então isso gera várias alterações de comportamento. O psiquiatra, nesse caso, como a gente não tem uma medicação onde você trata diretamente os sintomas nucleares, a gente trata mais as comorbidades, né? Que é o comportamento agressivo, que é uma criança, muitas vezes, por exemplo, TDAH, hoje já se sabe, principalmente no espectro de alto desempenho, né? Então, no espectro autista de alto desempenho, ele é bastante prevalente, então TDAH, né? Uma agitação, mesmo que não tenha o TDAH associado, então a gente trata mais essas comorbidades, porque o núcleo do tratamento vai ser direcionado para o terapeuta ocupacional, para o fono, para o psicólogo, né? Eles que vão tratar, que a gente fala dos sintomas núcleo. Então, quer dizer, há toda uma equipe por detrás do paciente, não é tão somente a figura do psiquiatra. Pelo contrário, há todo um pano de fundo. A psiquiatria, no surgimento dela, Dr. Einstein, ela veio de conhecimentos multidisciplinares, né? Então, na sua atuação não poderia ser diferente. Falando especificamente da infância e adolescência, é muito difícil, em quaisquer tipo de doença, eu atuar sozinho, né? Muitas vezes a gente acaba atuando por outras questões, ou o paciente não acaba procurando, dificuldades financeiras, que a gente sabe que é caro um acompanhamento, né? E por outras coisas. Mas a gente fala assim, numa situação ideal, a maioria dos meus pacientes, para não falar praticamente todos, deveriam estar com um psiquiatra e mais alguém. Sim, o ideal é que exista uma equipe, até porque a doença se manifesta de maneira multiforme, né, doutor? Sim, é importante a gente sempre ter contato com esses profissionais. Hoje, para o psiquiatra infantil, eu trabalhar isolado no meu consultório, isso é praticamente impossível, né? O diálogo com os outros profissionais que estão acompanhando o paciente é extremamente importante. Porque o psiquiatra infantil, muitas vezes, eu não vou fazer só o acompanhamento da medicação, eu vou fazer o acompanhamento também. O paciente ele pode vir, por exemplo, um transtorno de espectro autista com 2 anos de idade para mim, né? Eu não tenho necessariamente de passar nenhuma medicação para ele, mas eu vou acompanhar, por exemplo, a evolução do quadro dele e fazer essa comunicação com outros profissionais do que eu estou percebendo, do que melhorou, do que eles estão percebendo, né? São mais dados que eu tenho. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento até para melhorar o direcionamento que o paciente vai ter e passa por várias orientações, né? O que diferencia o psiquiatra da infância e adolescência do psiquiatra geral, que também atende crianças. Eu tenho uma parte muito de orientação dos pais, né?
Porque uma das questões mais que aparece na criança, por exemplo, de sintoma, não falo de doença, mas de sintoma, por exemplo, é irritabilidade. Agora, doutor, antes de falar dos sintomas, vamos fazer um break, porque nós vamos falar exaustivamente desses sintomas no próximo bloco, e eu vou abrir o próximo bloco falando exatamente da questão da medicação. Nós faremos agora um rápido intervalo, até porque o nosso tempo já se esgotou, e já retornaremos ainda conversando com o doutor Pedro Pacheco sobre esse assunto importante, a psiquiatria na adolescência e na infância. Nos vemos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje contando com a participação do Dr. Pedro Pacheco, ele que é psiquiatra da infância e adolescência. Dr. Pedro, nós terminávamos o bloco passado dizendo de algumas manifestações mais comuns, manifestações psiquiátricas, logicamente, neste público da infância e da adolescência. Agora, doutor, antes de entrarmos necessariamente nessa questão dos sinais e sintomas das doenças psiquiátricas neste público, eu gostaria de fazer menção a um fato curioso. Muita gente pensa que o psiquiatra ele entra em cena só para prescrever medicação, coisa que por exemplo, o psicólogo não poderia fazer. Então esse é um engano, né, doutor? O psiquiatra, a atuação dele é muito mais abrangente do que tão somente prescrever uma receita, não é isso? Sim, muito mais abrangente. Falando da minha área da infância e adolescência, eu faço muitas orientações, né? Em situações, por exemplo, que a medicação às vezes ela demora um tempo para poder fazer efeito, né? Então, em algumas situações os pais têm dúvida, como eu vou fazer com meu filho nessa situação? Naquela situação, a escola, por exemplo, eu passo orientações também à escola, quando existe a demanda, a escola como ela deve agir, como é que ela vai fazer e tudo para tal situação. Então, vai em toda uma parte de orientação, né? Muitas vezes, né, eu não entro na medicação. Lógico que eu tenho um problema, não vou dizer um problema. Na grande maioria das minhas consultas, eu acabo entrando com a medicação. Por quê? Porque por exemplo, um paciente que ele tem um transtorno depressivo. O transtorno depressivo ele é um pouco diferente do adulto, na infância e adolescência. A primeira indicação, muitas às vezes, é, por exemplo, psicoterapia, dependendo se for um quadro leve, né? Só que o que acontece, como eu recebo muito encaminhamento, por exemplo, às vezes do psicólogo, ele já passou por essa fase de fazer um acompanhamento só com a psicoterapia. Então já chega comigo, eu tendo que medicar o paciente, né? Mas muitas vezes, quando o paciente vem primeiro a mim, muitas vezes eu encaminho a psicoterapia e a gente acompanha. Por quê? Porque quando a gente estamos vendo que o paciente não está melhorando, ou que ele vem piorando o quadro, ou já fez um tempo daquela psicoterapia, você contar com um psicólogo, a gente entra mais precocemente com a medicação, porque é muito mais fácil, como todas as áreas da medicina, você tratar uma doença que está mais no início do que você esperar ela ficar mais grave. Sim, lógico. Né? Até de repercussão na vida, né, do pessoal. A gente entende hoje, por exemplo, como saúde, como foi mudado, não me engano, nos anos 70, anos 80, o conceito de saúde como qualidade de vida também, não só ausência de doença. Então, assim, a gente sempre está buscando isso, né? Outra questão que diferencia, por exemplo, o psiquiatra, o psicólogo, é o que diferencia o médico de todas as outras profissões, é o diagnóstico diferencial. Existem psicólogos, eu conheço vários de experiência, né, que ele pode falar assim, esse paciente aí tem uma síndrome depressiva. Mas o psicólogo, por exemplo, ele não vai saber falar. Aquela síndrome depressiva, ela é causada às vezes por um hipotireoidismo, que o hipotireoidismo ele pode causar com uma baixa de metabolismo, a pessoa ficar desanimada, ganhar peso, perder a vaidade, autoestima, a vaidade. Então, pode simular uma síndrome depressiva. Um paciente, por exemplo, que tenha lúpus e está em uso de corticoide em altas dosagens, a pessoa pode ter sintomas, às vezes, de mania, sintomas de uma síndrome depressiva, né? É isso que vai acabar diferenciando. Entendi. Agora, outro ponto importante, isso deve ser muito destacado por nós médicos, é o seguinte: no passado se cria que todo mundo que procurava psiquiatra era louco, por assim dizer, era psicótico. Mas que fique claro para a nossa população, em especial para os nossos telespectadores, que nada disso, né, doutor? Existe um sem número de transtornos que nada tem que ver com a psicose, com a loucura propriamente dita, e requerem a atuação desse profissional do psiquiatra. Então, esse mito deve ser completamente abolido da sociedade.
Hoje, muitas, mas aliás, a vasta maioria, talvez, hoje, dos pacientes que ele procura não seja um problema de psicose, os menores até, né, em termos estatísticos, né, doutor? Na verdade, vamos pegar, por assim dizer, a esquizofrenia. A esquizofrenia, que é a doença que cursa com o quadro psicótico mais famosa, ela é referente a 1%, né? 1%. É 1%. Quando você vai para ambiente de consultório, você não tem praticamente nenhum. A grande maioria que é engolida são transtornos ansiosos, depressivos, nos pacientes mais velhos, nos pacientes mais novos, por exemplo, o transtorno espectro autista, o TDAH, né? Então, assim, uma minoria cursa com o quadro psicótico, até porque o psicótico, pela sua própria característica da doença, ele procura menos o consultório, né? A família até tem, às vezes, muito problema de estar levando ele ao consultório, principalmente. E às vezes ele tem que ser internado, né, compulsivamente, porque um surto psicótico ele tem que ser contido, né, muitas vezes por familiares, até às vezes por bombeiros, policiais, a fim daquele paciente ser removido para um local de... Não necessariamente, às vezes, uma internação, mas acaba, às vezes, o atendimento dele, o acompanhamento, se iniciando pelo pronto atendimento, né? E a internação é em casos específicos, que existem aqueles critérios que vão gerar uma internação, que é tanto na criança, no adolescente ou no adulto, né? Não é simplesmente um quadro psicótico agudo que vai gerar a internação. Mas eu digo assim, há situações extremas em que o indivíduo em surto psicótico ele pode pôr em risco aqueles que estão ao redor dele, não é isso? Sim. Aí entra a ação até da polícia, mesmo de pessoas, para fim de conter aquele indivíduo, para ele não cometer... Não só colocar outras pessoas em risco, como ele mesmo. Ele próprio. A gente sabe, por exemplo, hoje quem tenta mais suicídio são os transtornos de humor, principalmente os transtornos bipolares. Mas o grau de, como vamos dizer assim, de sucesso, né, de ter sucesso na tentativa é o psicótico. Porque o psicótico, muitas vezes, quando tem uma voz de comando que está falando para ele se matar e tudo, como a gente fala, ele não tem aquela crítica, e ele tem uma diminuição da própria vontade, a voz que comanda todas as suas ações aumenta o risco. Então, muitas vezes, essa questão da internação nessas situações é bem indicada. Agora, você dizia que esse público no seu consultório é muito pequeno, né? Quer dizer, na maioria das vezes, até porque a sua área de atuação na infância e na adolescência realmente é um público mais dos transtornos ligados à ansiedade, ligados à hiperatividade, aí sim o espectro autista, não é isso, doutor? O senhor lida muito mais com essas situações, não? Uhum. O que não quer dizer que são, quando chegam ao consultório, que são menos graves, né? Mas acaba que o público psicótico, principalmente quando mais novo, a gente sempre desconfia. Um relato de alucinação e delírio em crianças menores de 12 anos, a faixa de 10, 8 anos, você sempre tem que desconfiar. Por quê? Porque a criança, ela principalmente, ela tem uma questão da fantasia com o real. Quanto mais nova, a divisão é muito tênue, né? Então, muitas vezes, ela pode encarar algum pensamento dela mais obsessivo, por exemplo, no caso do transtorno do espectro autista, né? Como estar ouvindo vozes, né? Então, as pessoas podem interpretar, por exemplo, eu tenho um paciente que a mãe achava às vezes que ele tinha um quadro psicótico porque ele conversava com a pia. Então, o espectro autista ele pode fazer isso, né? Mas eles interpretavam isso como uma alucinação. Ora, a alucinação, o que é? A alucinação é uma estimulação, né, sensorial sem um estímulo externo. Eu tenho só o estímulo interno, não tenho o externo, né? E o delírio ele é uma alteração que a gente pode dizer assim, de um falso pensamento, uma falsa ideia, para ser melhor entendido. A criança pensa que está conversando com a pia, não quer dizer que ela ache que a pia está conversando com ela, que ela tem uma ideia daquilo, não quer dizer muitas vezes que ela ouve a pia conversar, ela ouve uma voz, ela simplesmente está conversando com a pia. Que ela está dando vazão, talvez, a alguns sentimentos, se valendo da pia como... O autismo, muitas vezes, ele se volta muito para o objeto, né? Ele tem uma interação, muitas vezes, maior com o objeto. E pela essa dificuldade, até de comunicação, ele acaba, às vezes, por exemplo, conversando com a pia. Ou com um objeto qualquer lá, inanimado. Justamente. E esses autistas, o pet para eles, quer dizer, o animal de estimação, tem valor ou também não? Pode ter, pode não ter. Né? É muito relativo. É muito relativo, depende muito da característica pessoal, depende como foi a criação dele, depende
do interesse dele. Por exemplo, um transtorno de espectro autista que cursa com um interesse restrito, né, em animais, ele pode valorizar muito o animal, gostar muito de animal, gostar muito de cachorro. O que não tem interesse, por exemplo, simplesmente ele pode ignorar o animal, não está nem aí para o cachorro dele. Entendi. Isso vai depender muito do foco dele. Muito bem, nós tivemos a grata satisfação conosco hoje do Pacheco, ele é psiquiatra da infância e da adolescência. Doutor, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Fomos muito esclarecidos com a sua entrevista. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no programa Diagnóstico. Eu que agradeço e sempre estou à disposição para quando vocês precisarem. Ok. Muito obrigado também a você por ter passado esses instantes conosco. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até mais.